Ó, eu fiz uma anotação aqui, aí eu gostaria de botar o pleno aí. Eu não vi aqui uma competência de o presidente delegar competências. Entendeu? Faltou isso. É bom. Agora eu queria que também entender. Aqui no secretário que tem, Paulo, algo nesse sentido aí, ó. No inciso 2, assessorar o presidente nas demandas que forem atribuídas pelo mesmo. Mas aí só ao secretário. Mas tem que falar do presidente. Tem que falar O presidente é quem tem que delegar. O secretário, Ele vai contribuir. o secretário ele só delibera quando o presidente caminha. O secretário, em algumas situações, ele tem autonomia para agilizar em prol do conselho. Mas não é ciente do presidente. Mas tem que ter ciência do presidente. Eu não sei como ele. Tem que dar ciência. O papel do secretário, ele não pode O deliberar número está nada. falando é Não, secretariado. Esse estabelecer critérios juntamente com a Secretaria Municipal da Educação para a concessão de bolsas de estudo a ser custeado com recursos de ensino. Houve uma época, já tem um bom tempo, por exemplo, a minha especialização na UPE, ela foi paga pela prefeitura, a Secretaria de Educação entrou com isso. Então é nesse sentido aqui que a gente está falando, entendeu? A Secretaria da Educação vai... Eu sei, o protocolo lá e daí enviado para o procurador do município, não é isso? Quando a gente dá entrada no curso? Não, na verdade, veja só. Custeamento do curso. Não, mas veja só, estabelecer critérios. A gente está falando apenas de como essa concessão vai ser Como feita. é que vai ser feita? Somente isso, entendeu? O conselho vai interferir apenas nisso. Quem vai dizer Vamos acompanhar. A Secretaria de Educação Até vai porque a passar secretaria pode escolher pontos-chave e não protegido, podemos dizer isso. E o conselho se envolvendo não, tem pessoas com maior necessidade, que precisam Nós vamos observar os critérios para essa de concessão, escolha. entendeu? Exatamente. Essa questão do 30 e autorizar a execução de serviços fora da sede do Deixa eu conselho. só voltar aqui no 22, acho que essa coisa do secretário que a gente discutiu bastante, né, André? Porque... Ela estava aqui, ó. Ah, era o 30 do inciso, eu achei que era o artigo, desculpa. Já foi para o 30. Não, beleza. Inciso 30 diz aí, autorizar a execução de serviços fora da sede do conselho. Como assim? Vamos voltar aqui. Isso é dar ao presidente. Vocês estão onde agora? Compete ao presidente. Ele está no inciso. Por causa da liberação. Ele falou só 30, não falou do inciso. Tem 2x. Não são 2, são 3. Eu sei que vocês estão ainda na diretoria. Página 6. É o 20. Página 6. Bota o X. Ô, Paulo, Está na tela também aqui. Paulo, faz como eu, bota o X aqui na frente. Não, eu estou dela. Eu ainda tenho uma questão aqui. Diga aí, Paulo. Eu não vi aqui na questão da ausência do vice-presidente, na questão aí do parágrafo 1º. Não, a gente ainda não chegou nele, não. Bora aqui, pro 30, que foi a questão de... Autorizar a execução de serviços fora da sede do conselho. Autorizar a execução de serviços fora da sede do conselho. Autorizar a execução de serviços fora da sede do Isso compete conselho. ao presidente. Que é uma delegação. Competência. Isso. Aí é que está falando o caminho de som que a gente falou, é o serviço fora, né? Da sede, né? Então, É aquela fora aqui. porque autorizar serviços a serviços. Que tipo de Alguma serviço? fiscalização, entendeu? A gente não especificou justamente para deixar bem abrangente, tá entendendo? Porque a gente não sabe o que vai vir de necessidade, de demanda. Então o presidente pode Também não deixar fora. para também não deixar engessado, né? Eu não vi um artigo ainda falando das conferências da educação. É com açúcar. Já tem? Vai dar uma frente. A lei tem, né? A lei tem. Vamos lá. Pronto, esclarecido. Mas peraí, mas se levantar essa dúvida ali, não é bom rever o texto não, para deixar mais claro. É porque autorizar a execução de serviços fora da sede. Pode ter dúvida. Mas até fala qual é a sede. Lá no começo eu falo qual é a sede, que é aqui, a Casa dos Conselhos. Aí é que está o X da questão. Mas que está na lei. Não, o que está na lei é o que está no papel. Agora, em prática, e se a gente for questionar, certo? A primeira coisa que diz é o seguinte: o Conselho Municipal, como cai, não tem sede.
Sabe por quê? Porque essa sede é Casa dos Conselhos, mas quem tem sede definida aqui é o Conselho de Assistência Social. Isso, sim. Mas Isso aí daí, tem que alterar a lei, é isso que a gente tem uma série de coisas que a gente quer alterar na lei para repercutir no regimento. Sim, alterar a lei lá fora é uma coisa, mas a gente pode já fundamentar dentro do regimento, porque a lei dentro do conselho. Porque se a gente chegar a colocar, pode caso o impedimento funcione na casa do conselho, fica a responsabilidade da secretaria providencial local. Pronto. É virado. Acabou. Pronto, é isso. Peraí. Anderson, repete isso aí. Não é isso daí? Não, na casa dos conselhos fala, né? Caso algum impedimento do funcionamento na casa dos conselhos, ficará a responsabilidade, ele já fugiu, ficará a responsabilidade para a Secretaria de Educação providenciar um novo local. Então a gente volta para o artigo 2º. Isso. Caso haja, porque quem paga tudo isso aqui é a assistência social. Alguma observação com relação a essa questão de sede. Ou seja, nós estamos usando uma outra secretaria e usando caso haja, por isso que coloca, caso haja algum impedimento de funcionar na casa do conselho, ficará. Porque a secretaria pode porque se o presidente autorizar uma execução de um serviço fora da sede, mas onde é a sede? Não tem sede. Não tem sede. Então, pessoal, volta aqui, artigo 2º. O Conselho Municipal de Educação de Garanhuns, colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, SEDUSE, concede na Casa dos Conselhos Municipais, porque isso aqui a gente tirou da lei do todo, que é a legislação. Só que a Casa dos Conselhos Municipais não é sede do Conselho Municipal de Educação. É isso que ele está trazendo. Caso haja algum impedimento de funcionar na casa. Então eu acho que nesse artigo, para que a gente não ande em discordância com a lei atual, mesmo sabendo que ela está errada, cabe aqui um parágrafo. Isso. Para deixar isso claro. Amarrado, certo? Então, no artigo 2º, volta lá no artigo 2º, nós vamos abrir um parágrafo deixando clara essa situação. Porque se for para fora da sede, aonde é a sede? Caso haja algum impedimento, a Secretaria de Assistência Social dizer, não quero mais vocês aqui. Pronto. Exatamente. Caso haja algum impedimento, aí diz que é por a Secretaria. Agora a Secretaria ficará com a responsabilidade de providenciar um novo até local. Porque é da educação o conselho. Isso. Parágrafo, né? Tem alguma lei municipal que determinou que essas casas aqui seria a casa de todos os conselhos? É olhar Que eu saiba, Não, por exemplo, eu estou fazendo uma pergunta. Estou fazendo uma pergunta aí para a gente ver Não, realmente, isso tem legalmente que ser investigado. se tem alguma coisa. Na lei orgânica já foi isso, não? não tem. A lei orgânica é uma coisa. Eu estou dizendo o seguinte. Lei municipal também não. Acho que Mesmo não por aí. existe lei, não. Não existe autorização do Ministério Público. Mas é isso. A lei federal é bem clara. Cabe ao município, aos estados, fornecer estrutura física e humana. Mas eu me lembro quando. Vamos ter cuidado, vamos tirar quando tinha, e a grande maioria, quando começou em 97, todos os conselhos eram separados. Aí começou a vertente da Casa dos Conselhos para que a população acolha a todos, certo? E aí. Na época que a Casa dos Conselhos. O Conselho Municipal de Educação nós não tínhamos sede. Então nós nos reunimos nos auditórios, ou do centro administrativo, onde tivesse espaço. Igual for. Exato. Aí o que aconteceu? Na ocasião, foi solicitado via ofício, pela minha pessoa, um local para poder agir fixo, que a gente pudesse ter um endereço fixo, porque o endereço que ia para as correspondências era da Secretaria de Educação. Então, nós fizemos o ofício, solicitamos o espaço. Na ocasião, o espaço, conseguimos um espaço, uma casa alugada. Aí o Conselho Tutelar também estava precisando do espaço. Então ficou Conselho Municipal de Educação e Conselho Tutelar, que funcionava ali em frente ao SESC, na esquina. Lembra? Lembro, eu ainda Pronto, aí ficamos lá, bom tempo. Aí depois foi que outros conselhos foram agregando. Conselhos puxados.
Depois vem recomendação. Conselho tutelar não pode funcionar junto com os outros. Conselho tutelar expulsou todo Aí mesmo assim, lá atrás. Foi. Sala. Não pode. Aí começou assim. Mesmo com essa recomendação do Conselho tutelar, quando foi alugada a casa, lá ao lado de onde é outro, aliás, ao lado da Secretaria de Educação, o Conselho de Educação ficou desabrigado, novamente. Aí o que aconteceu? Ficamos com as coisas lá num corredor. Veja que história. O armário nosso ficou assim, tipo no corredor mesmo. Não tem sala mais, você lembra? Então é importante realmente isso para não ficar esses vai e volta, enfim. Ok, amarrou aí? Vamos, agora vamos fechar a redação desse parágrafo 1. Vamos lá. Repete, o que você disse. Bom, você terminou aqui. Caso haja algum impedimento de funcionar na Casa dos Conselhos, que é hoje, né? Caso haja, ficará na responsabilidade da Secretaria de Educação providenciar um novo local. Agora, vê se outros parágrafos melhor. Vocês acham? Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Caso haja algum impedimento, se não houver nenhum impedimento, não fica aqui a vida toda. Mas se houver. Se o conselho de assistência social diz assim, olha, infelizmente a gente vai precisar do cômodo para fazer isso. Mas tem uma coisa legalmente aí que a gente precisa levantar. A gente está aqui num questionamento, mas vai ter que se respaldar em outra reunião. Orçamento. A gente precisa saber essas despesas nossas. O que é que nós entramos aqui? Qual é a contribuição dos conselhos de educação na Casa dos Conselhos? E até mesmo legalmente a gente precisa pautar, começar a pautar, para que se tenha uma lei para dizer o seguinte: a casa é dos conselhos, não é só do conselho. Para imaginar a prefeitura uma estrutura. Porque ela paga telefone, água, luz, aluguel, só de uma pasta só. Aí a contrapartida da educação. Há esse risco de algum dia não poder ser. Não, mas é justamente isso. E a gente está falando uma coisa a contrapartida da educação está sendo 2 funcionários. Um é para a casa. Então, que é Fernando e Severina. Severina recepcionista e Fernando como serviço gerais. Quem é a administradora da casa hoje? Diana. Então o Conselho Municipal de Educação vai mandar um ofício solicitando a Diana essas informações. Qual é a contribuição financeira dos conselhos da educação paraense na Casa dos Conselhos? Financeiramente, o que é que os conselhos de educação contribuem via Secretaria de Educação? A gente fica sabendo. Deixa oficializado uma pasta só para garantir. Até o cafezinho vem dar assistência. Tudo, água, café, açúcar, isso é o papel da assistência. O dinheiro que tem na assistência é para assistir. Eu concordo, porque isso aí não é trabalho da educação mesmo. A gente tem que pensar que a assistência não está fazendo favor e nem está ajudando. Juca, tem que pensar que a assistência ela não está fazendo favor, ela não tem com o que reclamar, porque ela assinou um documento consciente que ia fazer. Ela não botar uma faca nem um revólver e dizer você tem que fazer e é obrigado. Ela assiste, tem condição, se reclama porque não está entendendo seu papel. Mas a assistência agora, dentro dessa casa, os demais conselhos, como a Andréia fez agora, uma colocação relevante, nós temos que oficializar o que a educação tem dentro. Agora, isso é oficializado. O que a saúde tem, quem tem, não. Mas a gente está falando da educação como educação. É por isso, André, só me permita, Juca. É importante a gente saber dessas contrapartidas para que as pessoas não falem lá fora que estão bancando sozinhos e batendo no peito. Eu faço. E não é. Porque um funcionário na casa é uma contrapartida. 2 funcionários é uma contrapartida. Então, agora pela fala de Dovalina é relevante, viu, Caio? Para dizer que a educação também tem direito. Exatamente. Não é assistência. A educação tem direito porque ela tem 2 funcionários. Então a gente precisa oficializar isso.
questão dessa oficialização não é apenas isso que você levantou. Mas em outra reunião, nós discutimos aqui a necessidade dos conselhos de educação terem sede própria. Até por uma questão de privacidade na hora da reunião, desses desencontros aí que acontecem às vezes por conta de 2, 3 reuniões no mesmo dia. Então, o que é que a nossa pretensão é a seguinte: temos ali oficializado qual é a contrapartida da educação dentro da Casa dos Conselhos. O orçamento do município para os conselhos de educação, qual é? Isso. Então, como é que eu posso dizer? Há uma chance da gente conseguir, de fato, uma sede própria, entendeu? Própria. É nesse ponto aí que a gente está querendo chegar, entendeu? Bom. O nome, por favor, Fernando, Serviços Gerais e outra. Severina, que é recepcionista. Ok. Fizemos alteração aí no artigo 2º. Aí o item 30, que é autorizar a execução de serviços fora da sede do Conselho, muda alguma coisa? Presidente Ele autoriza. entendeu de alguma forma diferente. Isso aqui é autorizar a execução de serviços fora da sede do Conselho. Serviços, execução de serviços fora, serviços Sim. de quê? Que serviços, né? Serviços, Que tipo, né? que tipo? Autorizo, o presidente do SEMEG autoriza a fazer uma obra lá fora. 30. Autoriza a fazer prestação de serviço lá fora. Autoriza pintar a casa não sei de quem. Autoriza o serviço de funalaria do carro porque o carro bateu. Peraí. Mas precisamos entender agora qual é o objetivo desses serviços lá fora. André, Você falou alguma coisa, André? tem esse daí, mas tem um antes que eu gostaria de esclarecimento. Diga. Esse 18 aí, no caso acho que deve ser 28. Aplicar penas disciplinares após aprovadas em plenário, quando as decisões do Conselho Municipal de Educação não forem cumpridas pelas autoridades competentes. Aplicar pena? Sim, que pena. Tá errado. Aplicar penas disciplinares. Tem que ler aqui, porque o nosso entendimento sobre isso aqui foi o seguinte: o Conselho vai fazer uma fiscalização em determinada escola relacionada à documentação. Sim. Encontramos alguma irregularidade. Vamos orientar a escola como ela deve proceder a partir dali. Após a orientação, voltamos e constatamos que o erro permanece. Então, aí entra a penalidade respaldada na lei, porque a lei diz aqui no seu artigo 4º, inciso 6º, promover diligência por meio de comissões especiais em qualquer unidade escolar do município, sujeitos à jurisdição dessa lei, propondo as medidas cabíveis e, quando necessário, encaminhar a questão à SEDUC para a abertura do respectivo processo administrativo. Mas tem outra coisa aqui. As deliberações do SEMEG, artigo 12 da lei, as deliberações do SEMEG, no âmbito de sua competência, deverão ser cumpridas pelas autoridades competentes, sob pena de responsabilidade a ser apurada na forma da lei. Pena de responsabilidade. A ser apurada na forma da lei. Então, não é aquilo, o Conselho orientou, talvez... Mas quando diz aplicar, não é o Conselho que vai aplicar? Quando eu digo aplicar, é você que vai aplicar. Tá meio confuso. Entendeu? Quando eu digo aplicar, sou eu que vou aplicar. Quem aplica a pena é a justiça. A gente vai. Isso. No caso, fazer direcionamento ou encaminhamento. O conselho ele pode, em caráter de fiscalização, fazer a orientação do erro. Se aplicar, sou eu que vou. Agora, aplicar Quem cabe ao aplica Poder é a Executivo também Isso. aplicar a punibilidade, né? A punição, não Isso. pena. Porque pena realmente cabe só ao juiz. Exatamente. Agora, a punição pode ser orientada pelo Conselho e pode ser aplicada pelo Poder Executivo. Agora, pena não. Tem que só a palavra pena, tem que ser outra. Tem que pensar em uma palavra. Aplicar punições disciplinares. Pronto.
Certo. Pena não. Achou uma palavra? Aplicar punições. Punições. Disciplinares. Mas essa aplicar. Mas essa punição está pesada. Porque não, e o aplicar? O aplicar você vai orientar para que aquele problema seja sanado. Eu penso assim, é isso? Denunciar aos órgãos. Eu acho que é isso. Porque a gente não tem esse poder de aplicar. Denunciar é melhor, porque o primeiro ponto do conselho está para resolver o problema. Ele pode aplicar uma pena, né? Denunciar aos órgãos competentes. Mas vocês não estão observando o final aqui que diz assim: não forem cumpridas pelas autoridades competentes. Como é que a gente vai aplicar pena na Na autoridade. Isso. Eu acho que esse é professor é autoridade, diretor é autoridade, secretário é autoridade. Mas Dentro da sua área. Agora, mas tem que ter um texto bem isso, claro. O texto está muito amplo. Eu acho que isso aí ou tira ou... Não, ajusta o texto. Assim, eu entendi. Aquele que não cumpriu tem que ser denunciado. Denunciado. Só que o conselho não aplica pena. Então, esse negócio de aplicar pena seria fiscalizado. Encaminha, encaminhar. Ou denunciar, encaminhar. Denúncia fica Não. Vocês estão partindo para outra essência aí. Vocês estão partindo para outra essência. Aplicar ações disciplinares. Ações, comportamentos, disciplinar. Ações disciplinares. Eu vou aplicar, eu vou orientar, né? Ações disciplinares. Peraí, mas ações disciplinares também é pena, né? Ação disciplinar. O que é uma ação disciplinar? Vamos estabelecer eu tenho um aluno que ele está disciplinado. Eu vou dar uma ação disciplinar, eu vou orientar. Então isso é uma ação. Não, mas isso não é uma ação disciplinar. O que é disciplinar, gente? É só disciplinar um... botar no caminho. É você dar a ordem do outro seguir aquilo. É determinar mesmo. Disciplinar é educar. Em outras, entendeu? Assim, você está orientando. Você está orientando. Então não é aplicar, você tem que orientar. Então, você aplicar a sua disciplinar, caso bota conselho, denunciará, não, competente. Tem que ter, vai ter que denunciar. Eu acho que a que ela deu, a primeira é a melhor. Denunciar aos órgãos competentes, após aprovadas em plenário, quando as decisões do Conselho Municipal de Educação não forem cumpridas pelas autoridades competentes. Por quê? Porque se algum problema vier gerar você sempre vai dar talvez seja. Não. Pelas autoridades, não como é que eu vou falar isso na autoridade? Sim, mas essa autoridade tem que ser Porque quando você tem autoridade, vamos supor que você fez uma denúncia e aquela não foi pela ordem, peraí. Diga aí, termina. É só ajustar o quando você diz assim, no final, está pesando esse quando não for cumprido pelas autoridades competentes. Quais são as autoridades? Autoridades competentes. Vamos dar um exemplo para a gente ter um entendimento. Vamos dar um exemplo. O conselho foi à escola, como você fez? O conselho foi à escola tal, viu a deficiência lá, ele fiscalizou. Não, o erro. Deficiência não. Deficiência não, ele viu o erro. A demanda, podemos dizer assim. Ele fiscalizou, ele encaminha para quem? Para as autoridades primeiras quais são, não é Ministério Público, que é a autoridade Secretaria da Educação. Secretaria da Educação, que é a autoridade. A Secretaria da Educação não deu resposta. O Conselho voltou lá e continua o mesmo processo irregular. Sim. O Conselho faria o quê agora? Já ia para outro órgão. Aí seria a denúncia com relação ao não cumprimento daquela situação. E das duas partes, da escola e da secretaria. Pela ordem, sugiro retirar esse item aí. Agora, concordo com você, está muito Sugiro, pesado. porque vocês estão falando em colegiado, não em presidente. A questão é que está falando é justamente isso aí. A diretoria vai estar falando da competência do presidente. Isso, agora sim, agora você matou, certo? Retira. Então isso aí, peraí, eu não retiro completamente não. Eu reloco para outra situação. Outra situação, sim. Tirar só dessa sessão. E colocar em outra sessão. Agora eu concordo. Se não fica solto. Porque isso aqui são competências da presidência. Não, nós estamos na leitura da presidente. Não, então retiro entre aspas, vai para outro lugar. Vai para onde? Molda em outro.
conselho. Atribuições do conselho. Então, é isso. Então, reloca, eu não digo retire não, reloca dentro do regimento. Porque retirar, retirando. Não, retirar. Mas é por isso que eu falei, retire dessa sessão. Relocar. Daqui a pouco relocar para. Vamos ver da resposta. Isso. Aí agora fecha tudo. Só pontuar uma coisa que eu acho que a André mencionou, que essa versão que a gente está propondo foi fruto de reunião de vários outros regimentos, né? Então, assim, eu tô vendo aqui, eu estava pesquisando essa questão das penas, e o que vai aparecer com relação às penas é com relação ao conselheiro, né? Então, penas administrativas disciplinares, advertência para o conselheiro, suspensão do conselheiro, desligamento do conselheiro, como penas administrativas disciplinares que o presidente poderia aplicar aos conselheiros. Então tem mas isso não ficou claro. Então, a gente vai relocar esse aqui. Não, a gente vai relocar como nós tínhamos dito já, só que no lugar desse a gente vai esclarecer isso aqui. Pronto, beleza. Certo? Aí repete, Anderson. Porque não ficou claro que era capítulo 3, né, de Londrina, o Conselho Municipal de Educação de Londrina, das penalidades. O conselheiro deve cumprir os deveres e proibições e tal. Enfim. Aí a responsabilidade do exemplo conselheiro da responsabilidade civil criminal, aí 22. As penas administrativas disciplinares são advertência, suspensão e desligamento. Se ele não cumprir, quais suas sanções e tal. A questão que aí não ficou claro que era direcionado ao conselheiro. Mas mesmo assim, vocês têm que entender o seguinte. Eu discordo se você colocar uma ação para o presidente punir o conselheiro. Porque quem tem que punir é o conselho. Não tem como assim, o horário começar às 6. O horário de 3 horas para mim. Agora à tarde eu tenho estudo do PNE e antes disso eu tenho que visitar 5 escolas. Depois eu vejo aí que foi virando. Sugestão, encerra essa extraordinária aqui, ou bota para segunda, ou bota para terça-feira, para terminar no artigo 22. Falou no artigo 22, né? Não tem problema de ser. É, porque como é só uma isso aí realmente é muito demorado. Nem na metade. É um estudo minucioso, né? Não, mas não faz de conta. Aí é uma questão, quem fez os estudos de repassar? Mas pelo que eu estou entendendo, as meninas elas querem realmente participar. Mas não deve continuar ser agente de discussão, é porque eu não posso. Não, porque a proposta é o seguinte: vocês fizeram alguma anotação, alguns itens que tem? Quais são as considerações dos artigos da frente já? Já avançaram depois daqui. Vocês avançaram? Tem considerações? Não tem nenhuma consideração nos demais? A gente não avançou ainda não, porque a gente estava vendo isso aqui, que eu quero uns questionamentos mais. O debate é E vai surgir também, né? Na medida que a gente vai fazendo outra releitura, e no campo das discussões, é que a gente também vai encontrando, vai variando as discussões, como aconteceu nesse que a gente questionou agora há pouco. A gente não tinha percebido ele no momento do estudo, mas no momento que a gente estava aqui, as discussões, a gente foi percebendo. Essa questão da discussão eu concordo plenamente com vocês. Eu acho válido demais, certo? Muito. Agora a gente precisa sair daqui com um compromisso firmado entre os presentes para essa próxima extraordinária. E eu peço também. Segunda-feira. Agora, pela ordem também, né? A gente tem que sair. Sim, também eu peço que seja também enviado ofício para a instituição, porque isso aí fica firmado de que está acontecendo essas reuniões e que aí a gente está saindo, porque assim, só convocatória por e-mail ou por WhatsApp não firma. É melhor mandar ofícios para as instituições. Mas você está tendo problema na secretaria? Não estou, mas eu gosto de documentar. Então vamos deixar essa parte da convocatória assinada pela presidente. Eu estou nas minhas funções, estou participando do conselho, mas eu não tenho conselho, eu tenho supervisão na escola. Eu preciso justificar também para os meus pais a minha saída. Eu tenho que justificar também na escola que eu faço supervisão a minha ausência naquele dia, porque é dia de eu estar chegando lá. Entendeu? Você está trazendo aí 48 horas. um problema que é já antigo. E assim, mais grave a cada é a questão sobre o conhecimento das pessoas. Da importância do conselho. Mas a gente tem esse saber. Leite Jane
que ninguém sabe que é importante a participação. Medianata! E assim ninguém me impede de estar aqui. Mas quando tem nessas saídas, eu gostaria que fosse documentado. Nós nem documentar. Enquanto profissional, as minhas ausências também. Ninguém me impede de participar, não tem esse problema. Nós nunca fizemos isso, porque entendemos que uma convocatória devidamente assinada, ela já faz esse papel. Mas se você está solicitando, não tem problema, certo? Então, minha gente, o que é que a gente faz aí? Paramos agora, continuamos com a reunião. Ou vocês têm outra proposta, agora tem que ser logo. Segunda você não pode? Quando? Aula amanhã, então. Qual o seu dia livre? Melhor quarta-feira. Terça da manhã. Eu posso Eu já vou dia pra mim continuar Na quarta, Pegue. Quarta eu não estou aqui também não. Quinta, Juca. Nem tô quarta nem quinta, só dia de sexta, vou pegar. Confirme com a sua titular. Sim, o suplente. Quem é o seu suplente? Não é meu suplente. Vai pra praia, é daqui. Titular é Eliane Madeira. Confirme com a titular. Ela vai poder. Na verdade, eu tenho o inverso, né? Era para titular continuar comigo. Eu podia vir mais. Não podia vir não, Juca. A mentalidade de vocês é ainda dizer assim, se o titular me permitir vir, eu como suplente eu venho. Não, a gente tem que tirar essa mentalidade. Por isso que a discussão é necessária. A gente vai chegar nesse momento do suplente e aí a gente isso vai dar pano pra manga. Aí. Mas isso aí, né? Isso aí não está sendo aqui não, está sendo a nível nacional. Eles estão exigindo que vá o titular e o suplente para reuniões. Porque quando o titular faltar, o suplente não vai chegar lá sem saber nada para dar discussão de quê? É a presença? Como o titular é o seu nome, não é o nome da suplente, é o seu nome, não é o nome da titular. Como o Austin, Paulo, pela ordem. Como o Austin e Cris precisam sair, vamos decidir isso aqui. Quinta-feira é um dia bom para todos, com exceção de Júlia, que já disse que vai estar viajando. Anderson, Para mim é. Helena? Cris, quinta, eu já vou. 8 horas. 8, aí no caso 8 horas. Certo? Mas não. Pronto, a mim tudo bem também. Vocês poderão também. Não, hoje nós começamos às 10 horas por duas razões. Primeiro, porque aqui estava ocupado com o Boston, estava em reunião do CAI. E segundo, eu e Ana Paula, presidente do Fundeb, estávamos numa entrevista com Maia e com Iana, de uma universidade de Miami, muito chique. E aí, a entrevista que estava marcada para terminar de 9h30, 9h40, terminou 10 horas em ponto. Cadê a menina? Então não tinha como a gente fazer essa reunião nem em outro local da casa, porque já tem esse compromisso. Certo? Também que a gente achava que ia ser mais objetivo. Cada um trazia os pontos que tinha e pronto. Não ia ficar. Não, ela não. Mas a hora lembra do Caio. Sempre vai lembrar. É mesmo que a gente traga, ele vai dentro e vai encaixar. Muitas encerramos sempre apertado. a nossa reunião ordinária. E hoje nós paramos aonde? No 22. Ô, Cris, assinou. No artigo 22. Não, nós paramos No item 30 do artigo 21. Não, no item 30, artigo 21. Item 30 do artigo 21. Porque eu não considero 30 não. Veja o documento, é porque